O que quer o homem negro? Mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Há uma zona de não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. A maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar esta descida aos verdadeiros infernos. Fecha aspas. Essa reflexão que vocês acabaram de ouvir é uma citação direta de Frantz Fanon na introdução do livro Pele Negras, Máscaras Brancas. E é sobre ele que a gente vai falar nesse episódio. Da cor da troca. Da cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. Da cor do futuro. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. A voz da cor. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindas e bem-vindes ao episódio de outubro do A Voz da Cor. Esse episódio, ele celebra um centenário fundamental completado neste ano. E se estivesse vivo, Frantz Fanon completaria 100 anos. Psiquiatra, nascido na ilha de Martinica, uma colônia francesa no Caribe, escritor, filósofo e revolucionário. São muitas das definições de um dos pensadores mais impactantes do século XX. A sua obra é uma análise importante do racismo, colonialismo e uma das complexas jornadas de libertação psicológica e política. Muito animado para esse papo de hoje, viu, Gabi? Muito animado. Conheci Fanon há pouco tempo e já comecei a ficar muito empolgado e querendo ler outros e outros livros e pensamentos dele. E para conversar com a gente hoje sobre esse legado, temos a honra de receber a Bárbara Soares Santos, que é mestre e doutoranda em Teoria Política pela Universidade de São Paulo, onde também se formou em Ciências Sociais. Seus interesses de pesquisa incluem teorias do reconhecimento, conhecimentos anticoloniais e pensamento negro radical. A Bárbara também é membro da GIRA, um coletivo de estudo e intervenção antirracista, e integra a organização de um seminário dedicado ao Fanon. Thales, eu também conheci há pouco tempo a obra do Fanon e a gente aqui no A Voz da Cor tem esse papel de trazer os pensadores que são importantes para a nossa jornada de pensamento e também trazer um letramento racial para novas vozes que conseguem entender a nossa realidade. E muito bem-vinda, Bárbara, para nosso papo. Olá, gente. Fiquei muito contente com o convite do pessoal da Cor. Espero que seja proveitosa a nossa conversa. Eu sou uma mulher cis, de estatura média, 1,60. Sou uma pessoa parda de pele clara, tenho cabelo cacheado e estou vestindo um casaco marrom. Por conta do friozinho de São Paulo, né, Bárbara? Exatamente. O friozinho de São Paulo não está perdoando, mas a gente segue aqui na nossa gravação de hoje, Bárbara. E como a gente estava falando há pouco tempo, né, é preciso revisitar a obra de Fanon, né, que completaria 100 anos agora em 2025. E até há pouco tempo a gente escutava muito pouco sobre a sua obra e legado. Então eu queria começar com uma pergunta que parece simples, mas não é fácil. Por que estudar Fanon? E por que a gente precisa estudar o Fanon agora? Por que é urgente aprender e estar próximo de sua obra e legado? Então, Gabi, eu costumo dizer que, por um lado, infelizmente, Fanon se faz fundamental até hoje, né? O Fanon, ele estava escrevendo num contexto de colonização, né, como vocês bem localizaram, da França, na Martinica, e muito do que ele estava sofrendo e vivenciando enquanto homem negro nesse contexto, muito do que ele diz, né, na sua obra e muito do que ele consegue compreender do racismo, da colonização, vivenciando isso na própria pele, é algo que diz muito de nós também, no nosso presente, né? Então, o Fanon nunca se fez tão necessário quanto agora, né? Com a guerra da colonização da Palestina, com o genocídio da população negra do lado de cá. Então, muito do que o Fanon viveu, a gente se identifica
hoje, né? Claro que com as nossas particularidades do nosso tempo, mas há algo que continua, né? E o Fanon nos dá possibilidades da gente compreender mais o nosso presente a partir dessa continuidade, né, da colonização, do capitalismo, do patriarcado. Então, o Fanon ele nos dá brechas para a gente se pensar, né, se pensar no nosso presente. Então, ele se faz necessário porque ainda é atual, né? Vou aprofundar mais um pouco sobre a importância desse pensamento do Fanon. Então, por que ele é tão importante de ser debatido aqui no Brasil? É justamente por esse processo de colonização que a gente viveu aqui, que talvez seja muito parecido com o que ele vivenciou, quando ele estava em Martinica e todas as vivências que ele teve no seu processo também de formação? Então, eu acho que uma coisa que a gente pode pensar que o Fanon traz sobre o racismo, sobre a colonização, é que o racismo ele vai se modificando com o tempo, né? Ele vai se renovando para ele se manter, né? Então, o racismo possui uma tecnologia, né? Ele vai se refinando para ele continuar desumanizando, né? Corpos, territórios. E o Fanon se faz muito necessário nesse sentido porque a gente compartilha, né, de um passado colonial que se reverbera hoje, né, no nosso país, né, por exemplo. No sul global, para dizer de uma forma geral, né, seja do lado de lá do Atlântico, seja do lado de cá, né. E eu acho que nesse sentido, o Fanon se faz assim, muito vivo, né, para a gente pensar a história do Brasil e os ecos que se mantêm e se renovam, né, no nosso presente, com relação ao racismo pós-escravidão e o quanto algo se mantém, né, de exploração da terra, de corpos, e como que isso continua se repetindo, mas de uma outra forma, né? Seja com o genocídio da população negra, seja com o baixo acesso, né, à educação, a uma estrutura, né, de qualidade de vida, como que o racismo vai se renovando, né, para se manter no nosso presente. E o Fanon está trazendo, ele conseguiu compreender essa lógica, né? Então, que é a mesma que a nossa, né? Só que numa outra forma. Então, ele nos ajuda muito a entender o Brasil e o nosso presente global também, né? De uma colonização mais ampla, né? Acho que o Fanon tem um pensamento interessante aí, né, Bárbara, que você acaba estudando também no seu mestrado, nos seus estudos acadêmicos, sobre esse conceito de reconhecimento e racialidade, né? Em que momento que a gente passa a se conhecer ou se reconhecer a partir de uma raça e respeitando aí essas individualidades de cada ser e cada região que ele se encontra. E acho que você traz um ponto importante sobre o território de Fanon, né? Que acho que muito dessa obra dele parte desse território. Queria ouvir um pouquinho mais e para a gente entrar mais nessa seara da terra natal de Fanon, né? E das complexidades que isso trouxe para ele. O seguinte pensamento, né? Ser um cidadão francês em uma cidade, ou melhor, em uma pequena colônia, que tem o idioma francês como esse símbolo do poder, né? Todo mundo que governa ou que dita as regras fala um idioma europeu, e conseguir ascender, se tornar médico, se chegar a ser um pensador tão potente, com certeza não deve ter sido uma tarefa fácil, né? Uhum. O que tem aí de relação entre essa influência do território que ele nasceu, nessa comunicação e linguagem para os estudos de Fanon? Você já falou um pouquinho sobre a importância do território, talvez acho que seria legal a gente pensar um pouco sobre essa importância também da língua, né, do idioma falado, fazendo um pouco dessas correlações aqui no Brasil, né? Quando a gente olha em volta e vê o padrão europeu como padrão de ser bonito, né? O ser branco, ser europeu como ser bonito, como ser inteligente, como ser capaz de ser amado. Acho que tudo isso me gera e me gerou, assim, conhecendo mais sobre a obra de Fanon, um nível de reconhecimento muito alto. De ver, eu acho que esses sentimentos eu também senti em algum nível, né? E essa correlação
do poder. Estamos aqui no sul global, somos potentes, mas não somos suficientes para ser uma nação sozinha, né, ou ser um povo governado por si próprio, por esse olhar do europeu, do externo. Que relação você vê desse território e essa linguagem com esses estudos dele de forma mais aprofundada, Bárbara? Olha, corpo e território são aspectos fundamentais para o Fanon, né? Ele não parte de uma teoria abstrata, descolada da realidade. Pelo contrário, ele traz justamente o corpo e o território, né? E é justamente isso que ele vai mostrando que a colonização tira, né, do nativo, de quem ali já está. O pensamento do Fanon, além de ser territorializado, né, espacializado, localizado no ambiente no contexto que ele está, é também um pensamento muito temporalizado, né? Ele não está ali preocupado em valorizar um passado de glória, nem preocupado num futuro cósmico e transcendente, distante, né? Ele tem um pensamento que é justamente sobre o agora, né? Eu acho que isso é outro fator que nos ajuda muito a pensar o nosso presente, né? A gente se situar territorialmente, concretamente, né, no nosso corpo e no lugar onde a gente está situado, assim, né? A colonização, ela é um processo de desterritorialização absoluta, né? Fanon chama isso de, né, no Pele Negra, de uma despersonalização absoluta também. Nossa. Porque ela retira tanto o território, né, o território, a terra, mas ela também retira o território enquanto corpo, né? Esvazia você de você mesmo, né? Então ela te despersonaliza. Então, uma das principais coisas, né, que o Fanon parte, logo no começo, assim, da sua obra, do seu pensamento, a preocupação dele é com o agora, com o tempo presente e com o chão que ele está pisando, né? Então, eu acho que isso nos ajuda muito também a gente pensar aqui, né, no nosso chão, né, o que foi feito dele, né, e o que estamos fazendo dele também, né. Então, dos fundamentos, assim, para a gente pensar o Fanon é o corpo, né, e não um corpo abstrato, né, mas é um corpo que justamente está, por ser colonizado, está fixado, objetificado, né, mumificado, né, como muitas vezes ele diz. Então, por isso, o retorno desse corpo, né, um corpo que questiona, um corpo que movimenta seus músculos, né, que sai dessa inércia colonial, dessa desumanização, né, dessa objetificação. Então, também, outro fator que é muito importante, né, no Fanon, é o movimento, né, ele está em constante movimento, né? Seja o movimento teórico, né? O seu pensamento está ali se apropriando de várias teorias e dali fazendo algo muito próprio, seja do movimento de libertação mesmo, né? De você sair das amarras coloniais. E isso vai desde o âmago do ser, né? A sua psique, que está sendo ali invadida, ferida, despersonalizada, desumanizada, né? Ao nível do corpo, né, que é você sair dessa fixação, né, de você ser fixado no lugar de uma paralisação, até um movimento também de retirada do colonizador da terra invadida, assim, né? Então, o movimento, o corpo, a reterritorialização de si e da terra são aspectos fundamentais do Fanon. E que ele coloca até como um princípio, né, que é a sociogenia, né, que ele vai trazer ao longo de toda a sua obra, né, que é pensar o sujeito em relação ao contexto social, sempre, né, imbricado com o contexto social e com o outro. Então, esse é o princípio que ele leva em toda a sua obra e na sua prática política, na sua prática psiquiátrica, na sua prática filosófica, no seu estar no mundo, né? Eu gosto muito de ir nessa sequência, assim, pensando na vida e obra dele, né, Bárbara? E foi muito legal que você foi trazendo essas nuances pra gente. E é importante situar o nosso ouvinte que ainda não teve o prazer de conhecer Fanon, ou que ainda não era tão bom de conta assim como eu, né, gente? 100 anos atrás, a gente tá falando de 1925.
1925, para quem ainda não está ligando as pontas, o que tem mais ou menos 10 anos, praticamente quase 10 anos aí depois? A gente está falando da Segunda Guerra Mundial, né? É bem esse período da Segunda Guerra Mundial do qual Fanon está inserido. Então, ele consegue ali transformar toda essa consciência, e vou dizer também aqui indignação, né, em ação. Ele se alista para lutar contra o nazismo, e anos depois se forma em medicina, né, já como psiquiatra, ele torna uma figura central na luta de libertação da Argélia, ao lado da Frente de Libertação Nacional, a FLN. E aí a gente vê uma relação, de novo, né, desse ser que, por mais que está ali estudando, entrando num lugar mais científico, entende que até então, naquele momento, né, entende muito o seu corpo como um corpo político também, né, Bárbara? Fala que você falou, né, não é impossível falar de Fanon sem falar de corpo e território. Então ele entende que ele também tem uma ação ali prática, né, e a forma que ele encontra, em algum momento, é se alistando e também ingressando aí nessa luta de libertação da Argélia. Como você enxerga essas transições e confluências de carreira, vamos dizer assim, né? Tá fazendo ali um paralelo. Como, por exemplo, ir de soldado para médico, até se tornar uma figura revolucionária e ativista. Olha, eu não vejo como transição. Tem uma coisa que alguns pensadores, né, fazem uma divisão do Fanon, né? O jovem Fanon e o Fanon maduro. E tem outros pensadores que eu compartilho mais desse pensamento, estudiosos de Fanon, que vê uma continuidade nesse pensamento, muito mais isso da confluência, né? O Davidson Faustina, a Priscila Santos, a Leta Zoldi, o Nilson Lucas Gabriel, assim, estudiosos muito sérios de Fanon que não vê ele apartado, né, do que ele era para o que ele foi depois, né? Óbvio que, assim, como ele está sempre localizado no seu tempo presente, tudo que ele faz, escreve, reflete e luta tem a ver com o contexto do seu presente, né? Então, Condenados da Terra, ele está ali totalmente tomado pela guerra contra a França, a guerra de libertação da Argélia. Quando ele escreve Pele Negra, Máscaras Brancas, ele está exercendo a psiquiatria na França, mas há um contexto maior, né, de um homem negro na Europa em um período de colonização, né? Então tem uma certa continuidade, né, que o Fanon acho que nos proporciona, e eu acho que a sociogenia, ela vai mostrando essa continuidade, né? Seja em Pele Negra, Máscaras Brancas, Condenados da Terra, o Ano 5 da Revolução Argelina, eu consideraria, assim, em toda a sua obra, esse princípio da sociogenia, mesmo ele tendo sido citado uma vez, né, em Pele Negra, Máscaras Brancas, é um princípio que aparece enquanto prática em toda a sua obra, né? Então, ele está sempre considerando o contexto social do sujeito, mas sem deixar de considerar também o sujeito nesse contexto, né? Então, a subjetividade do sujeito, mas o quanto o contexto, né, social em que ele está, econômico, político, também o impacta, também o forma, ou desforma, né? Diríamos assim, né? Então, assim, a partir do momento que ele foi psiquiatra, que ele tinha esse interesse na medicina psiquiátrica, ele foi até o fim da sua vida, né? Ele tinha uma preocupação clínica com o colonizado, com o negro, que era o cerne de todo o seu pensamento e da sua luta, né? Então a gente até considera assim que a terapia do Fanon era uma terapia revolucionária, porque ele viu que a questão não é apenas, entre muitas aspas, uma violência corporal, né? É uma violência psíquica, e essa ferida psíquica às vezes é muito maior até do que a violência corporal, né? Ela como eu falei, né, te despersonaliza, te desumaniza profundamente, né? Então, a preocupação dele, até o fim da sua vida, era clínica e política, e isso estava muito imbricado uma coisa com a outra, né? Na psiquiatria, ele estava realizando ali também um procedimento revolucionário, digamos, né, e político, né? De escuta e de contribuição, de retorno para aquele sujeito colonizado
voltar para si e se sentir em algum aspecto em casa no mundo, né? Que estava ali, enfim, né, totalmente retirado, né, do seu mundo. Então, a psiquiatria, o movimento revolucionário, a filosofia do Fanon, caminham todas muito juntas e uma depende da outra, né? E isso mostra o quanto ele não separava, né, essa ideia, né, de razão e emoção, da separação meio do pensamento europeu, né? Ele não separava esse tipo de coisa. Então, acho que ele estava sempre muito completo, né? Em todas as frentes e percebia que uma estava ligada à outra, né? Nenhuma revolução se faz sem o refazimento psíquico de si, né? Então, o projeto do Fanon, acho que nem é bom trazer um projeto, né? Porque ele não tinha verdades prontas e categóricas, como ele mesmo dizia, mas digamos que o pensamento dele, todas essas linhas, essas frentes que você trouxe do que ele era, estavam juntas e todas indicavam para uma mesma direção, que era a libertação, né, do ser humano, né, do colonizado. Então eu gosto de ver isso como uma completude nele, sabe? E como uma continuidade. Eu queria retomar um conceito que você falou um pouco antes, né, da gente entrar nessa discussão sobre essa continuidade da vida e obra da formação mesmo de Fanon, que é a sociogênese. E enquanto, né, você acabou compartilhando conosco que enquanto a psicanálise tradicional acabava olhando muito para o indivíduo, o Fanon ele acabou explorando a sociogênese como uma outra visão é, sobre a nossa composição e essa composição social. Você pode explicar melhor o que significa a sociogênese e como o Fanon explorava isso dentro da psicanálise e como a sociogênese ela acaba sendo diferente de outras visões, como a de Freud, por exemplo? Sim. Então, como eu disse, né, esse termo ele aparece apenas uma vez, né, no Pele Negra, Máscaras Brancas, mas de alguma forma eu acho que ele direciona toda a obra e o pensamento do Fanon. Ele traz esse termo justamente em oposição, não em oposição, né, em complementação à ontogênese do Freud, né, que ele retoma, né? Então ele fala assim, para além da ontogênese, a gente precisa de uma sociogênese, né? A ontogênese no Freud era o estudo que focava no indivíduo, né? Então justamente a psicanálise, né, que é essa escuta do indivíduo, né? Para além de todas as estruturas, né, racistas, patriarcais, capitalistas, para além disso, há o sujeito nele mesmo, né? E aí essa escuta, né? Para além desses marcadores estruturais, ouvir o sujeito, né? Porque tem algo ali do sujeito que escapa a essas estruturas, né? Há uma agência ali e uma singularidade, né? Isso em oposição à filogênese, né? Que o Freud trazia, que era uma ideia de um estudo mais universal da humanidade enquanto espécie. E isso apagava, né, qualquer particularidade, qualquer singularidade, né, do sujeito. E aí, junta essas duas, o Fanon traz a sociogênese, que é olhar, sim, a ontogênese é fundamental, é muito importante a gente olhar para o sujeito e escutar o sujeito em todas as suas particularidades e tudo que escapa para além do que está determinado socialmente. Mas tem uma coisa entre esse universal e entre esse particular, que é o social, né? Então, o social, ele forma também o sujeito e ele interfere muito no que o sujeito é. Com isso, ele está muito querendo trazer que a colonização, né, ela impacta diretamente, né? Seja o colonizador, seja o colonizado, né? E isso forma sujeitos específicos, né? Mas ele também não quer tirar disso, né, junto com a sociogênese, a própria agência do sujeito, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o sujeito é determinado por essa sociedade, por esse contexto que ele se encontra, também há um espaço ali para a transformação, né? Então, a sociogênese possibilita o Fanon ir além do indivíduo
e do universal abstrato, né, do ser humano enquanto uma espécie, e imbricar isso, de novo, né, com o chão que ele está pisando, né, com o outro também, né, porque se a gente está pensando num contexto social, existe o outro, né, então existe todo esse outro que nos forma também, né, somos sujeitos relacionais, né? Então estamos nessa dependência e nessa relação com o outro, né? Nessa vulnerabilidade constante com o outro. Então a sociogênese também possibilita pensar esse outro, né? Que é o social e que está, digamos, para além do sujeito, né? Está meio que, digamos, fora do sujeito, né? Então a sociogênese, de alguma forma, foi norteando, não, vamos dizer de outra forma, foi direcionando, né, o Fanon durante toda a sua obra, porque ele nunca estava só pensando a estrutura, né, ele nunca estava pensando só o empreendimento colonial estrutural, econômico, mas ele estava junto a isso pensando como isso interfere no sujeito, né? E como isso mutualmente vai se interferindo, né? Então, a sociogênese vai trazendo essa possibilidade do Fanon escutar, por exemplo, né? Tratar, enquanto psiquiatra, as vítimas da guerra, né? Não é só uma questão do todo, né? Mas de entender ali singularmente como o todo influencia no sujeito, né? Então, acho que a sociogênese possibilita essa consideração psicológica e econômica, né, ao mesmo tempo, que é o que ele traz, né? O trabalho dele é clínico, é sociogênico, porque é econômico, ou seja, estamos falando, antes de tudo, de uma expropriação material de corpo e de terras, mas que não pode ser sem ser psicológica, né? Então, a sociogênese possibilita essa junção do subjetivo e do objetivo. Então, eu acho que é basicamente isso. E voltando um pouco ao trecho que o Thales, né, citou no início do nosso episódio, e pensando um pouco nessa importância do contexto para entender o indivíduo, né, o Thales citou ali, né, um trecho de Pele Negra, Máscaras Brancas, na qual dizia que a maioria das pessoas negras não desfruta do benefício de realizar essa descida aos verdadeiros infernos, né, ao seu eu, de se aprofundar ao aprofundamento em si, né? E pensando nisso, a quem hoje no Brasil é reservado o direito de se deitar no divã e poder mergulhar, né, dessa forma isolada, pensando no social, pensando nesse contexto, né? A gente ainda tem um pouco acesso à saúde mental, né, no nosso contexto brasileiro. Então, o quanto que é importante entender Fanon nessas camadas também, Bárbara? Essa descida aos infernos, né, que o Fanon remete, é exatamente isso que você falou, né, que é o que nos torna mais humanos, né. Pensando isso que eu disse, né, que a colonização, ela fixa o sujeito num objeto, né, transforma o sujeito num objeto, despersonaliza esse sujeito, né, causando uma ferida psíquica profunda, ela acaba impedindo essa humanização de viver a sua própria contradição, né? De viver as suas dores, as suas inquietações, de se fazer e se desfazer e se refazer, né? Lembrando que eu disse que o movimento é uma das coisas mais importantes para o Fanon, porque a humanidade é esse movimento, né? De ser, não ser, ser de novo, né? Esse processo, né? De refazimento de si, que é o que ele chama esse processo desse inferno, né? A gente viver os nossos próprios infernos, que é um aspecto bem existencialista, né, do Fanon, de viver esse nada, né, de aprofundar no seu ser e desfrutar dessa transformação que é dolorosa, mas que é de transformação, ou seja, extremamente humana, né? E aí é isso, né? A colonização impede isso, né? Impede esse acesso, essa descida aos infernos. Só que o Fanon, ele também, que aí eu acho que, de novo, o aspecto sociogênico, de não olhar de uma forma maniqueísta, né? Porque a colonização é maniqueísta, né?
Ele também vai dizendo que nessa desumanização, né, do branco desumanizar o negro, só é possível o branco desumanizar o negro se ele se desumaniza antes, né? Porque pensando na categoria de humano que o Fanon traz, essa humanização ocidental, que para ser humano você precisa excluir o outro que é diferente, isso não é humanização por Fanon, né? A humanização por Fanon é a gente viver num mundo em que o outro possa existir na sua singularidade, né? Um mundo do outro, mais do que um mundo do eu. Então, o que o Fanon mostra é que, ele diz isso, né? Que o branco, ele é mistificador e mistificado também. E o negro é o mistificado. Ou seja, nesse contexto colonial, o branco também não está descendo nos seus infernos, no sentido de que ele também está completamente desumanizado, porque para você objetificar o outro, você também não está sendo humano. Você está se colocando no lugar de um universal, de uma perfeição, de uma superioridade que também não é humana, né? Então, no fim, a colonização, ela impede todos de descerem aos verdadeiros infernos, porque descer ao verdadeiro inferno é perceber suas contradições, é perceber os seus erros, é perceber o que há de pior em você, reconhecer isso e elaborar e transformar. O branco não faz isso também. O branco, ele percebe, isso assim nos termos, né, do Fanon, ele percebe tudo que há de ruim nele e ele externaliza para o outro, né? Então, assim, eu não sou o mal, é o outro que é o mal, né? Então ele também está se desumanizando no lugar de uma perfeição que não existe, né? Então acho que tem uma coisa que talvez a gente possa também refletir, né? Que o Fanon propõe ali de um humanismo radical, é de um mundo que não tenha nem um colonizador nem um colonizado, né? Então todos precisavam desses verdadeiros infernos, né? Por enquanto, eu diria que essa descida aos infernos, num contexto racista, num contexto racializado, é uma descida bem fajuta, né? E narcísica, né? Se é demarcado racialmente ali, quem pode se repensar, né? Não está sendo uma descida autêntica, né? Como diria o Fanon. Porque ainda, se há desumanização, essa descida não está sendo verdadeira, né? Como ele diz, né? Uma descida verdadeira ao seu inferno, né? Então eu acho que a colonização, claro, né? Com uma grande desigualdade, né? Ela acaba impedindo tanto o branco quanto o negro de descer, né? Aos verdadeiros infernos. E claro, né? Possibilita o branco manter ali o seu papel de narcísico, de continuar sendo o centro de tudo, né? Ou seja, ele não desceu ali e não se percebeu que não é o centro do universo, né? Ele criou essa fantasia e ela segue reverberando, né? Em termos bem categóricos, né? E não individuais, né? Que eu estou trazendo aqui, né? Não, eu gostei muito dessa reflexão, Bárbara, porque eu acho que a gente consegue conectar com muita coisa, né? E sai um pouco dessa visão do Édipo, né? Mais freudiana, de que tudo tem essa relação só ali familiar, próxima, e a gente tá indo para essa ferida social histórica mesmo, como você fala, né? Quase um trauma coletivo e que no final do dia não faz bem para ninguém, né? Porque o mundo não é tão maniqueísta assim para dizer, né, que o outro ali, é o animal, é o objeto, eu sou Deus, um anjo e tudo que tem de melhor, né? Acho que isso provoca muita coisa aqui. Fiquei pensando muito que é quase como mentir pro terapeuta, né? Virar e ficar só falando de si, colocando o outro num lugar como sendo sempre o detentor do erro e você a razão. Muito legal mesmo, assim. Acho que tem sido muito rico, tá? Aprender mais sobre Fanon, como essa conversa também, com certeza, vai estar sendo rica para os nossos ouvintes. E durante esse processo, inclusive, de pesquisa sobre Fanon para o episódio, a gente se deparou com algumas controvérsias também sobre a visão dele em relação à violência, principalmente na obra Os Condenados da Terra, que você citou, que ele estava escrevendo durante o período da guerra. E Fanon disse, inclusive, né, abrindo aspas dele aqui, né, no nível dos indivíduos, a violência desintoxica.
E aí, essa frase às vezes incomoda alguns, essa noção da violência, e acho que tudo cria uma outra camada quando a gente entende onde ele estava, né, para dizer isso. O que você acha que ele quis dizer com essa frase, né, no nível dos indivíduos a violência desintoxica, e também como um todo, né, sobre essa posição dele acerca da violência? Então, o Fanon é muito mal interpretado, né, com relação a a questão da violência, né, ele às vezes é muito lido como um apologista, né, da violência. E se a gente pensar isso, né, que estamos pensando juntos aqui, que a colonização, ela petrifica, né, o sujeito, né, ela invade corpos e territórios e petrifica esses sujeitos, né. Quando você torna uma pessoa um objeto, você pode manusear esse objeto como você bem quiser, né? Se torna uma propriedade, uma coisa. E um objeto não sente, um objeto não respira, um objeto não cansa, né? Então, assim, estamos falando desse contexto, né? De paralisação, né? De sujeitos, de pessoas, né? Ou seja, a gente está falando de uma violência total, né? A linguagem do colonizador é uma violência total, né? O colonizador, a partir do momento que ele se coloca como o único sinônimo de humano e para isso ele descarta todo o resto da humanidade, isso é uma violência total, né? Se você causa uma violência que além de invadir territórios, você enlouquece as pessoas, você esvazia o que há de toda a subjetividade naquela sociedade, naquela cultura, isso é uma violência total. Então a gente já parte de uma violência total, né? Então o Fanon está querendo, o movimento dele é mostrar que, primeiro, que a única linguagem que o colonizador compreende é o da violência, porque ele só age com violência. Então, assim, não é possível conversar com o colonizador porque ele não está ali para conversar, né? Então, a violência para o Fanon, a violência do colonizado, é um primeiro momento que o colonizado sai da petrificação. É quando ele se movimenta. E se a linguagem do colonizador é a violência pura e total, a violência racial, né, que é pura e total, a partir do momento que o colonizado consegue, né, coletivamente, com trabalho psíquico, sair desse aprisionamento, se mover contra quem está lhe ferindo, ele chegou no momento em pé de igualdade com o colonizador. Ele era inferiorizado, né, despersonalizado, uma hierarquia racial completa. A partir do momento que ele se ergue e movimenta seus músculos, né, como ele diz, realmente assim, é um movimento concreto dos músculos, ele chegou num pé de igualdade com o colonizador. Então percebe que isso é sair de uma inércia e de uma morte em vida. Então, assim, a violência do colonizado é um momento de se erguer e olhar o colonizador de frente e ver que ele não pode fazer isso porque ele é tão igual com o colonizado, né? Então, assim, é um momento de voltar para si, né? Então, se a gente pensar até aquele processo de descer aos infernos, quando o colonizado se movimenta e sai, consegue sair disso, quer dizer que ele acessou o inferno dele, ele percebeu algo ali de que aquilo ali não tá certo, né? De aquilo ali, eu não sou menos que você, né? Na verdade, a gente respira o mesmo ar, né? O Fanon fala isso. Respiramos o mesmo ar e o nosso coração bate do mesmo jeito. Então, a violência é esse momento que o colonizador se ergue, né? Então ela tem uma importância muito grande, né, para o Fanon, e ela não é uma violência de revide apenas, sabe? Tanto que ele fala isso, né, nos Condenados da Terra. Se a gente pretende fazer o mesmo que a Europa fez, né, tomar o lugar apenas do colonizador, então é melhor a gente deixar para ela esse papel, porque ela já sabe fazer muito bem. Mas se a gente está querendo fazer um outro mundo, um mundo humano, então a gente precisa fazer uma outra coisa, né? Só que para isso, para chegar nesse outro lugar,
o colonizado precisa voltar para si, né? Precisa se desalienar, né? Precisa voltar para o seu corpo. E qualquer movimento, né, de um objeto, qualquer movimento de uma pessoa que está aprisionada, vai ser considerado uma violência para quem está aprisionando, né? Então, assim, o movimento de se erguer, né, dos colonizados é um movimento de libertação, né, de uma violência anterior e total, né? Então, se a gente enxergar essa violência como esse pontapé para uma outra coisa, ela se torna muito necessária, né? E o Fanon fala isso, não é uma violência pura e sem sentido, né? Mas se for necessário a gente agir com violência para desmontar e desfazer este mundo maniqueísta colonial, a gente vai fazer. Então é nesse sentido, né? E aí eu volto até a Gabi estava falando, né, que eu não respondi também, acho que diretamente, sobre a saúde mental da população negra, né, no Brasil. Eu acho que isso tem muito a ver, né, com a desumanização, né, de certos corpos em certos territórios, né, no Brasil, né. Desumanizar e objetificar é também achar que o outro não sente, né, que depressão é frescura, que é preguiça, que certas pessoas aguentam mais dor do que outras, né. Isso é uma violência estrutural cotidiana, né. E isso desumaniza, isso mata, né, cotidianamente, né? Então, sempre o movimento do oprimido para o colonizado, para o opressor, vai ser uma violência, né? Vai ser um ataque ao ego, né? A toda uma estrutura a um mundo fantasioso que ele criou ali, né? Então, a violência nesse sentido, ela é transformadora, né? Porque ela não para numa violência, né? Ela para para ser, ela se faz para ser outra coisa, né? Essa sua fala, eu lembro muito, eu acho que acaba conectando também com um filósofo contemporâneo, que é o Achille Mbembe, que ele fala sobre necropolítica, né? O quanto o poder político, ele está muito ligado a esse poder violento sobre os nossos corpos e sobre as nossas individualidades, e a gente não tem o poder sobre a nossa vida. Acho que a obra de Fanon acaba, Que né, ele fala sobre isso num Condenados da Terra, acho que conecta um pouco também com outros E que é um grande leitor pensamentos. de Fanon, né? O Achille Mbembe, um grande leitor de Fanon também, né? Então, eu acho que vai mostrando o pensamento do Fanon reverberando no nosso presente, né? A gente pensar a partir dele, né? E eu acho que esses pensadores estão trazendo esse pensamento fanoniano que é extremamente atual, né? A gente não está aqui diretamente na violência que o Fanon estava passando, mas a gente está numa violência muito própria, né? Do nosso histórico colonial e escravagista, né? E que mostra que, assim, essa ferida, né, que o Fanon traz, né, essa ferida psíquica, ela é quase assim, quase global, né? Então, o que a gente pode pensar é que a ferida do Fanon, né, no tempo dele, com as particularidades dele, também é a nossa ferida, né? A ferida da Palestina também é a nossa ferida, né? Porque o que ele está trazendo é o quanto essa hierarquização, essa hiperdemização de corpos, né, para hierarquizar, se mantém, né, com suas particularidades, mas o quanto isso está reverberando hoje, né? O quanto ainda pessoas negras morrem muito mais do que pessoas brancas pela violência policial, né? O genocídio indígena está em curso, né? Então, assim, se a gente pensar numa outra temporalidade que não é estritamente linear, mas é uma repetição de cenas coloniais, e isso é a Grada Quilomba, que é uma outra grande fanoniana, também traz, a gente vai vendo o quanto a vida do Fanon a gente compartilha muito, né? Do que ele traz, né? Perfeito, Bárbara. Eu vou dar uma mudada aqui no nosso script, vou pegar um gancho nessa sua pergunta. Acho que a gente trouxe debates muito importantes também sobre a importância de falar sobre Fanon aqui no nosso contexto brasileiro.
Mas eu queria, não sei se talvez compartilhar com nossos ouvintes algum tipo de guia, ou queria fazer esse questionamento para você, se a pessoa está ouvindo a gente agora, ou já teve interesse, quer descobrir um pouco mais sobre Fanon, onde ela deveria começar? E quais seriam as suas dicas de leituras para ela começar a se embebedar desse pensamento de Fanon? Olha, são muitos os caminhos, né? O Fanon, ele nos proporciona muitos caminhos, o que é algo que eu acho, assim, um gesto fanoniano muito anticolonial, né? Como ele mesmo diz, né? Trata-se de deixar o homem negro livre, e aí eu gosto de expandir, né? Trata-se de deixar as pessoas negras livres. Então, não tem um caminho determinado, linear, né? Para conhecer o Fanon. É, Uma coisa importante é que o Fanon ele tem sido retomado, né, no campo acadêmico, mas ele é muito mais conhecido em coletivos, nos movimentos negros, movimentos revolucionários, né? Eu mesma não conheci diretamente o Fanon pela universidade, né? É, Porque justamente ele é muito pouco lido. Agora, ainda bem, né, com professores negros, com professores antirracistas, tá tendo essa preocupação maior de trazer o Fanon, a importância do seu pensamento para a gente pensar outras formas epistemológicas de ser e estar no mundo, né? Por isso eu acho que também é muito legal conhecer o Fanon onde faz mais sentido para você, né? Então, às vezes, ler junto, né, num coletivo, ler junto com um grupo ali que está querendo conhecer mais o Fanon, pode ser um caminho muito legal, ler coletivamente o Fanon. Acho que isso, para mim, foi fundamental. Eu conheci o Fanon na coletiva que eu faço parte, que é a Gira Coletiva. É uma coletiva de estudos e intervenções antirracistas e anticoloniais. A gente se formou dentro da universidade, mas justamente pela luta por cotas, né, na universidade, e posteriormente, e junto com a defasagem no currículo, né, de ler outros pensadores, né, para além dos ocidentais, né, e aí a gente começou, né, a ler junto Fanon e tantos outros autores, né. Então eu acho que primeira coisa, pontapé pode ler com alguém, Fanon. Para além disso, eu acho que não tem uma ordem, né? Tem a ordem cronológica no sentido da ordem de publicação, né? Que ele foi escrevendo os livros, mas, como eu disse, para mim há uma continuidade no Fanon. Então, não necessariamente ler antes Pele Negra, Máscaras Brancas e depois Condenados da Terra é uma regra, sabe? Mas esses dois livros, eu acho que eles são muito impactantes. Então a gente se vê nesses livros. Então acho que um desses dois, para começar, é um bom começo, né? E eu também sugiro alguns comentadores, né? Esses que eu comentei, né, no começo, que são muito dedicados em introduzir o Fanon no Brasil, sabe? Então o Davidson Faustino, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, um grande e um dos principais pesquisadores de Fanon, uma grande referência no Brasil. Ele escreveu um livro muito legal que eu li no começo dos meus estudos fanonianos, que se chama Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro. Nesse livro, que é um livro mais curto, ele introduz, sabe, a vida do Fanon junto com o pensamento dele, né, e toda a luta revolucionária. Então, assim, me ajudou muito a localizar, saber quem é, quando eu só estava encantada, mas perdida. E tem vários outros livros do Davidson que são ótimos nesse sentido. Eu gostaria de indicar também o livro de um outro grande amigo e uma referência também para os estudos do Fanon, que é o Nilson Lucas Gabriel. Ele é psicólogo, né? Ele é professor na Universidade Estadual de Maringá e ele escreveu um livro chamado A Liberdade em Franz Fanon, a existência aos olhos dos condenados. E aí, nesse livro, ele vai trazer muito o debate justamente dessa descida aos infernos, desse impedimento de descida aos infernos, né? A questão da saúde mental, a questão da existencial do negro,
que é impedida, né, com a colonização, e ele traz ali uma relação com o Brasil também. Então, acho que pode ser um bom começo, né? Mas sem uma ordem Ótimos caminhos. específica, para a gente não ser determinista. Obrigada, Bárbara. A gente agradece muito essa conversa, suas dicas e tudo que você pode compartilhar conosco e com os nossos ouvintes sobre o pensamento de Fanon, que nem você falou, é o início, né? Acho que pode abrir caminhos para muitas pessoas conhecerem, verem a importância da gente debater, entender também muitos outros pensadores que nem você comentou, né? A Grada Quilomba e outros que estão ficando mais conhecidos, estão sendo lidos e a gente fica muito feliz também por esse debate mais amplo. Gostaria que você compartilhasse as suas palavras finais, se você quiser, e a gente já vai finalizando o nosso episódio. Adorei a nossa conversa, foi muito instigante. Quero agradecer muito o convite. O centenário do Fanon é uma chance da gente se repensar e se refazer, né? Isso não é nem um pouco um exercício mental, né? É um exercício prático de estar na linha de frente, né? Contra o racismo, contra a colonização contemporânea, né, que nos invade. Então, o trabalho de vocês é incrível e importante justamente nessa linha de frente. Então, eu agradeço pela troca, foi muito importante para mim também. E que o pensamento do Fanon siga reverberando para a nossa transformação diária. A gente também contou com a participação de Maiana Lima Teixeira, mulher negra, tradutora negra, graduada em Letras Vernáculas e Língua Estrangeira em Inglês pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e também é mestre em literatura pela mesma instituição. Seus corpos de pesquisa e interesse são estudos pós-coloniais, decoloniais, linguística aplicada africana, educação linguística antirracista, intelectualidades negras, tradução afrodiaspórica e relações étnico-raciais entre língua e literatura. A gente perguntou para Maiana como ela vê Fanon sendo lido. Ele é mais lido pela via dos estudos anticoloniais, pela psicanálise ou pela teoria política do reconhecimento? Olha, essa pergunta é muito interessante. Muito interessante. Sabe por quê? Porque o Frantz Fanon sempre foi localizado como um pensador da pós-colonialidade, né? Como se ele estivesse escrevendo a contrapelo, produzindo uma crítica ao colonialismo, né? Pensando uma lógica de cronologia mesmo, né, dos estudos, do que se pensou sobre essa herança, né, da colonialidade no mundo, né, no processo da fundação dos estados nacionais. Só que, como eu vejo o Fanon, e como a maioria dos seus grandes estudiosos também o vê, né, é como realmente um pensador da anticolonialidade, né? Por quê? Porque Fanon, ele tem como centralidade na obra dele, principalmente as duas obras das quais eu considero obras incríveis, né? Ele tem várias obras, mas essas duas são as que realmente, eu posso dizer, que coloca na centralidade e compila mais ou menos toda a linha de pensamento, toda a agenda de Fanon, que é Condenados da Terra e Pele Negra, Máscaras Brancas. Primeiro, a crítica ao colonialismo, né? Fanon foi um grande crítico do colonialismo, né? Ele sempre argumentou que esse sistema de colonização que a gente nomeou historicamente de expansões marítimas, né, processos civilizatórios, foi um grande monumento de violência, de exploração e, sobretudo, de desumanização de todos esses povos que não versaram sobre a cultura do hemisfério norte, que não se localizaram no hemisfério norte e que não pensavam a sua existência, né, seus modos de viver no hemisfério norte. A segunda coisa, Fanon enfatizava muito a valorização das culturas locais, né, como uma forma de revolução, como uma forma de contracolonialidade. Então, a discussão dele sempre permeava
essas duas linhas de pensamento. Olha, a gente tem aqui esse legado psíquico da raça, a gente tem aqui esse legado do colonialismo, né, no inconsciente, né, forjando, modelando as práticas desses povos que foram subjugados, mas também esses povos que supostamente foram subjugados. Esse processo não foi um processo tão pacífico como as grandes narrativas, né, pertencentes da cultura histórica defendem. Houve sim uma praxis negra, houve sim uma resistência, houve sim também uma violência enquanto autodefesa, né, que produziu também mudanças nesse colonizador, né, nesse opressor também. Então é como se fosse a lógica do fármaco, né, veneno e remédio. Todos foram contaminados nesse processo e houve processos não só de violência, mas processos de resistência manifesto na Revolução por meio dos povos, das culturas locais, os povos originários que resistiram também a essa violência do colonialismo, né? Uma outra causa é a relevância da análise, né, psicológica do colonizado. Então, se existe uma coisa que eu acho assim maravilhosa desse legado do pensamento de Fanon, é que ele deixou para a gente pensar, né, dentro desse tempo que não é um tempo cronológico, né, que não é um tempo inventado, essas três chaves, né, de reflexão. A primeira, né, o efeito dessa implantação desse sistema, dessa expansão, né, civilizatória enquanto um monumento de violência colonial. Segundo, ressaltou que esse processo foi um processo de disputa, caracterizado também por uma praxis negra, que também manifestou uma revolução por meio da violência e na autodefesa, e que nesse encontro, nesse embate, né, nessas relações se refundaram mundos também, assim como nos chamou a atenção para a gente olhar para o legado psíquico do colonialismo sobre esses corpos, né, sobre esses sujeitos também. Então essa tríade aí, ela é fundamental para a gente pensar a anticolonialidade e desgastar também, né, toda a narratividade que é construída, que é reforçada a partir dos discursos de fundação e a partir também de um discurso que é pautado em uma cultura histórica que a gente sabe que só conta, né, a história a partir da perspectiva dos vencedores. A Gabi e eu tivemos a alegria de conduzir essa conversa e já deixo o convite para você, ouvinte, que chegou aqui por este episódio. Ouça também os outros episódios no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts e também no YouTube do Da Cor. No último episódio, a gente falou sobre o papel da branquitude na luta antirracista, por exemplo. E tem vários outros temas que com certeza vão te interessar, tá certo? E não se esqueçam de seguir o @instituto_da Cor no Instagram e no TikTok para não perder nenhum lançamento dos próximos episódios e as novidades do Da Cor, que neste mês fez 5 anos de vida. Quem sabe um dia a gente também chegue no centenário aí, como foi o caso do centenário do Fanon. Aproveita, vai lá na foto de divulgação do episódio e conta pra gente o que você achou deste episódio. Obrigado pela sua audiência e participação até aqui. O roteiro foi feito pela Gabriela Araújo, com apoio da Juliana Ribeiro, com revisão minha, Thales Nota. A produção é da Ana Luísa França e a edição é da Toro Áudio. Até e leiam Fanon.